a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 18 de março de 2021, quinta-feira, o Evangelho é o de São João, no capítulo 5, versículos do 31 ao 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, Jesus dizendo aos judeus sobre o testemunho de quem é ele, dizendo que se ele der testemunho dele mesmo, seu testemunho não é válido. Por isso, alguém que é importante e que é válido diz testemunho dele e diz a verdade. E ele fala que João Batista testemunhou a verdade. Porém, ele diz que não depende de um testemunho de um ser humano, pois as suas obras que o seu Pai o fez fazer dão testemunho dele mesmo, de próprio Jesus, além do próprio Deus Pai dar testemunho dele. E ele diz que os homens, vós, os judeus, nunca ouviu a sua voz nem viu sua face, e a palavra de Deus não encontrou morada neles, em vós, nos judeus, pois não acreditais naquele que ele enviou. Falando dele mesmo, Jesus. Falando para os judeus, vocês não ouviram a voz de Deus, não viram a sua face e não acreditou em sua palavra, porque não acreditou naquele que ele enviou, ou seja, o próprio Jesus. E eles examinam as Escrituras, os judeus, pensando que as Escrituras, nelas possuem a vida eterna. No entanto, as Escrituras falam de Jesus, portanto a vida eterna está em Jesus. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Jesus continua: eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, este a vós o recebereis.
Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Jesus ainda falando dos judeus. Penseis que eu vos acusarei diante do Pai? Há alguém que vos acusa, Moisés, porque colocou vossa esperança em Moisés, mas não acredita em Moisés, porque se acreditasse em Moisés, acreditaria em Jesus, porque Moisés escreveu sobre Jesus, sobre ele. Partindo para a meditação da Lectio Divina, podemos perguntar: e nós? Nós estamos acreditando em Jesus? De fato acreditamos no testemunho de Jesus, do que João disse sobre Jesus, do que as obras de Jesus disse sobre ele, do que o próprio Deus Pai disse sobre ele, que era o seu Filho amado, em quem ele coloca toda a sua afeição, todo o seu amor? Ou não acreditamos? Acreditamos na palavra de Deus, como nesses últimos 3 dias de Evangelho vem falando sobre acreditar na palavra de Deus. O servo do rei, o paralítico. E nós? Estamos acreditando na palavra de Deus? Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e que nele há a salvação e que nele há a vida eterna? Ou não acreditamos? Queremos acreditar em quem? Estamos esperando a glória de quem? Uns dos outros, dos homens, ou a glória de Deus? A quem buscamos? Buscamos a glória de quem? A glória de Deus ou dos homens? A vanglória dos homens ou a glória de Deus? Pois bem, Jesus é o enviado do Pai. Se acreditamos em Jesus, então acreditamos na palavra do Pai, porque Jesus é a palavra do Pai encarnado, que veio nos dar a salvação, trazer para nós a salvação. O próprio Deus dá testemunho de Jesus. Suas obras dão testemunho de si mesmo. As Escrituras, Moisés e os profetas dão testemunho de Jesus. E João Batista deu testemunho de Jesus. Quem nós acreditamos? Partindo para a terceira etapa da Lectio Divina, que é a oração. Façamos então a nossa oração. Dizemos que acreditamos em Deus. E se não acreditamos, dizemos a Deus que não estamos acreditando, para Ele nos conceder o dom da fé, a graça da esperança, a graça da caridade, para podermos crescer, buscar a Deus, acreditar em Deus, esperar em Deus, confiar que Ele, Jesus Cristo, é a palavra de Deus que se encarnou, que se fez carne e é a nossa salvação. Senhor, conceda-nos, ó Senhor, esta graça da fé, de acreditar em vós, ó Jesus Cristo, o enviado do Pai, para a nossa salvação. Queremos e decidimos acreditar. Ajudai-nos pelo Teu Espírito Santo, para sempre fazermos a Tua santa vontade. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.